Shabbat Shalom, estamos na Parashat Vayeshev, Bereshit de Gênesis, capítulo 37, verso 1, até o capítulo 40, verso 23. Temos um destaque na vida de dois indivíduos, Yosef e Yehudá, nesta Parashá. Esses dois indivíduos formam associações profundas na história judaica, se estendendo por todo um caminho até a redenção. O conceito do Messias no judaísmo é profundamente multifacetado e muitas vezes é simplificado demais por pessoas que procuram tornar essas ideias mais palatáveis para o público de massa. No entanto, essas tentativas de tornar o conceito compreensível podem vir a gerar engano no público. No pensamento judaico, há uma dualidade na ideia de Mashiach, Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David. Em geral, quando as pessoas falam do Messias, estão se referindo a Mashiach ben David, cuja missão é reunir os exilados de Israel, reconstruir o templo e estabelecer a paz mundial. Mas a missão de Mashiach ben Yosef é diferenciada, pois seu propósito e objetivo final são os mesmos, só que ele morre no processo. Um dos textos fundamentais para estudar a morte de Mashiach ben Yosef é encontrado em Zacarias 12, verso 10, que diz assim: Mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a respeito daqueles que as nações atravessaram, e eles chorarão por ele, que é morto, como alguém chora por um filho único, e ficarão amargurados por ele, como alguém que está amargurado por um primogênito. Zacarias 12, verso 10. A Guemará comenta esta passagem. Qual é a causa do luto mencionado no último versículo citado? Rav, Dozá e os rabinos divergem nesse ponto. Um explicou: a causa é a morte do Messias, filho de Yosef, e o outro explicou: a causa é a morte da inclinação ao mal, isto é, o Yetzer Hará. Está bem de acordo com aquele que explica que a causa é a morte do Messias, filho de Yosef, visto que isso concorda com o versículo bíblico, isto é, este seria o significado do que está escrito naquele contexto. E olharão para mim a respeito daqueles que as nações atravessaram, e eles chorarão por ele, que é morto, como alguém chora por um filho único, e ficarão amargurados por ele, como alguém que está amargurado por um primogênito. Talmud Sukkah 52a, verso 3. E o Talmud continua: os sábios ensinaram ao Messias ben David, que está destinado a ser revelado rapidamente em nosso tempo. O santo bendito seja ele, diz: peça-me qualquer coisa e eu lhe darei o que quiser, como está declarado. Eu contarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me, darei as nações por tua herança e os confins da terra por tua possessão. Terrilim, Salmos 2, versos 7 e 8. Uma vez que Mashiach ben David viu o Mashiach ben Yosef, que foi morto, ele disse ao santo bendito seja ele: mestre do universo, peço-lhe apenas a vida, que eu não sofra o mesmo destino. O santo bendito seja ele disse-lhe: vida? Mesmo antes de você fazer esse pedido, seu pai David já profetizou sobre você com relação a esse assunto, precisamente. Como é declarado, ele pediu a vida a ti, isto é, a Hashem, e você, Hashem, a deu a ele, a duração dos dias para todos sempre. Terrilim, Salmos 21, verso 5. Talmud Sukkah 52a, verso 6. Claro que aqui está sendo tratado de conceitos de Mashiach, existentes dentro do judaísmo. E é importante citar que também é entendido no judaísmo que Mashiach ben Yosef e Mashiach ben Davi se fundem em um só tzadik, ou seja, os dois são um. Esta última passagem do Talmud que foi lida é a única passagem onde Mashiach ben Yosef é mencionado, num vasto mar que é o Talmud. Mas o Mashiach ben Yosef ressurge nos escritos do Midrash, Zohar e rabinos posteriores, além de ser o foco do livro Kol Hator, a voz da pomba, escrito por Rav Hillel Rivlin, discípulo do Vilna Gaon. Vilna Gaon viveu entre o ano de 1720 e 1797 da Era Comum. No judaísmo é dito que há um Messias em cada geração, um Tzadik Hador, isto é, o justo da geração, que cumpre a missão de Mashiach de sua geração em um certo nível.
Embora isso seja verdade, no judaísmo não se descarta a ideia de um Mashiach ben David definitivo, que cumpre a missão final de terminar o exílio e restaurar a paz para o mundo. Da mesma forma, vários indivíduos cumpriram o papel de Mashiach ben Yosef em suas respectivas gerações até certo nível. De acordo com os rabinos, Yitzhak, Yehoshua e Yonah Hanavi, isto é, Jonas o profeta, cumpriram esse papel e foram protótipos proféticos do último Mashiach ben Yosef. Uma das imagens mais claras da missão de Mashiach ben Yosef é contada na vida de Yosef HaTzadik, José o Justo, de onde o título Ben Yosef é derivado. Rav Arikan tem um site chamado aish.com e ele explica: a tradição judaica fala de um Mashiach adicional, um não tão conhecido ou tão divulgado, Mashiach ben Yosef, o Messias filho de Yosef. A Parashat desta semana, ou seja, Vayeshev, então, não é apenas a história de Yosef e Yehudá, duas personalidades dominantes, é muito mais. Sabendo que Yosef e Yehudá representam dois elementos da redenção, somos forçados a reler e reconsiderar a Parashat Vayeshev no nível Sod, examinando as histórias pessoais e o comportamento dos dois personagens principais, bem como as implicações que eles têm na visão judaica da redenção messiânica. Como Yosef, o Mashiach ben Yosef é um Messias vulnerável. Não sabemos como sua missão funcionará, pois, como Yosef, sua posição é precária e às vezes parece que ele vai cair nas armadilhas colocadas pelos outros e falhar. Houve momentos em que Yaakov, isto é, Israel, pensou que Yosef estava morto, mas as palavras épicas proferidas por Yaakov, o de Yosef Hai, Yosef continua vivo, reverberam ao longo da história, e de acordo com os grandes místicos, aplica-se igualmente a Mashiach ben Yosef, assim como os rumores sobre a morte de Yosef foram muito exagerados. Acredita-se que Mashiach ben Yosef acabará tendo sucesso. Rav Arikan, em um comentário de Vayeshev em Ketz Bavel Zerubavel. Temos algo interessante no início da Parashat Vayeshev, que diz assim: estas são as gerações de Yaakov. Sendo Yosef de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e aí segue o texto. Bereshit, Gênesis 37, verso 2a. Então é nos dito nesse trecho que esta é a Toldot, isto é, as gerações de Yaakov, e então a Torá passa a nos contar a história de Yosef. Os comentaristas explicam que Yaakov e Yosef são um. E para entender essa ideia devemos explorar a relação pai e filho no pensamento judaico. O Talmud ensina que o filho é um membro de seu pai. Yitzhak Kasdan elucida a passagem. Na verdade, esta é a base do conceito na Gemara, Sanhedrin 104a, de que Birá emzake abá, um filho traz mérito a seu pai por meio de boas ações, aprendendo Torá, etc. Ele o faz porque Birá karei de avoá, conforme Eruvin 70b, um filho é considerado uma extensão, literalmente a perna de seu pai. Seja porque o filho e o pai são parte integrante um do outro, ou seja, estão unidos, ou porque o pai é considerado o Gorem, a causa das ações do seu filho, isto é, uma vez que o filho imita seguindo seus passos. Em outras palavras, as ações e realizações do filho são consideradas como do pai e são creditadas ao pai. Então aqui são palavras de Yitzhak Kasdan. E este assunto é falado pelo Alter Rebbe também, que viveu entre 1745 e 1812 da Era Comum. O Alter Rebbe fala sobre esse assunto em sua obra épica, o Tânia. Yankee Tauber, da Chabad, comenta a respeito disso, dizendo assim: Alter Rebbe investiga mais profundamente a metáfora, examinando a dinâmica biológica e psicológica do modelo pai-filho, e empregando-os para entender melhor nosso relacionamento um com o outro e com nosso Pai Celestial. Um pedaço microscópico de matéria, originado do corpo do pai, desencadeia a geração de uma vida. No útero da mãe, uma única célula se desenvolve em cérebro, coração, olhos, orelhas, braços, pernas, unhas dos pés. Logo emerge no mundo para funcionar como um ser humano que pensa, sente e realiza. Fisicamente, o que se originou no corpo e na psique do pai é agora um indivíduo separado,
distinto e, eventualmente, independente. Em um nível mais profundo, entretanto, a criança permanece inseparável de seu progenitor. Como nas palavras do Talmud, um filho é um membro de seu pai, pois no âmago da consciência da criança está uma verdade inescapável. Ele é filho de seu pai, uma extensão de seu ser, uma projeção de sua personalidade. No corpo, eles se tornaram duas entidades distintas. Em essência, eles são um, ou pelo menos deveriam ser. Aqui já são minhas palavras. Então, Rebbe Nachman ilustra a unidade de pai e filho, fazendo uso de um trecho do Tanakh, onde se encontra a bênção de Yaakov para seu filho Yosef, lá no final do Sefer Bereshit. Diz assim: Yosef é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Yaakov, de onde é o pastor e a pedra, Even, de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de Yosef e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Bereshit, Gênesis 49, do verso 22 ao 26. Então, Rebbe Nachman ilustra a unidade de pai e filho, dizendo: de onde é o pastor, a pedra, Even, de Israel? No Targum, Onkelos traduz Even como um composto de ave e ben, pai e filho. Esta é a declaração completa, pai e filho como um, pois uma meia declaração corresponde apenas ao filho, mas a declaração completa é pai e filho como um só. Tudo está englobado ali, e por meio disso pode-se chegar ao conceito de pastor como acima. Portanto, este é o significado de onde é o pastor e a pedra, Even, de Israel. Então é Rav Nachman de Breslov em Likutei Moharan. Yeshua disse em Hanukkah no templo. Era a festa de Hanukkah em Jerusalém. Era inverno e Yeshua estava caminhando no templo na varanda de Salomão. Os judeus, portanto, contornaram-no e disseram-lhe: por quanto tempo você vai nos manter em suspense? Se você é Mashiach, diga-nos claramente. Yeshua respondeu-lhes: eu disse a vocês e vocês não acreditam. As obras que faço em nome de meu Pai testificam sobre mim, mas vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Como eu disse a vocês, minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou a vida eterna a elas, elas nunca morrerão, e ninguém as arrebatará de minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, ninguém é capaz de arrancá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus então pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. Yohanan, João 10, do verso 22 ao 31. Então as porções da Torá sobre a vida de Yosef sempre coincidem com o Hanukkah, a festa de Hanukkah, e Rav Arikan explica essa conexão, dizendo: não é por acaso que o festival de Hanukkah, com suas conotações fratricidas trágicas, isto é, fratricida é aquele que mata o próprio irmão ou irmã, é aquele que é responsável pela morte de indivíduo ou indivíduos com qual tem relação fraternal. Então não é por acaso que o festival de Hanukkah, com suas conotações fratricidas trágicas, sempre cai durante as semanas em que as partes sobre Yosef e seus irmãos são lidas. Da mesma forma, a destruição do segundo templo é atribuída pelo Midrash ao ódio infundado entre irmãos, que é o enredo dessas porções da Torá. Rav Arikan em Morai Haish, a luz do Messias. Yaakov, ele favoreceu Yosef acima de todos os seus filhos. Ele é o primogênito de Raquel, sua amada esposa. A coroa da afeição de Yaakov por Yosef foi o quê? Foi o presente do Ketonet Passim, popularmente traduzida como uma capa de muitas cores. E para ilustrar a dificuldade de traduzir essas palavras, Ketonet Passim, várias bíblias traduziram a palavra como uma capa de muitas cores,
um robe de mangas compridas, uma túnica que chega até a planta dos pés, um manto ricamente ornamentado, um lindo manto. Mas Rav Aryeh Kaplan explica as várias interpretações que os rabinos tiveram a respeito. Era uma vestimenta real. A palavra passim pode ser traduzida como colorido. Aqui foi Radak, na Septuaginta. Bordado, Ibn Ezra, Barriá, Ramban, em Shemot, Êxodo 28, verso 2, listrado, Ibn Yanar, Radak, Sherashim, ou com imagens, Targum, Yonatan. Também pode denotar uma roupa longa descendo até as palmas das mãos. Rashbam, Ibn Ezra, Baalei Tosafot, Bereshit Rabbah 84, e os pés também, Lekar Tov. Alternativamente, a palavra denota o material com o qual o casaco foi feito, que era lã fina, Rash, ou seda, Ibn Yanar. Consequentemente, Ketonet Passim pode ser traduzido como um manto de mangas compridas, um casaco de muitas cores, um casaco que alcança seus pés, uma túnica ornamentada, um manto de seda ou um fino manto de lã. Rav Aryeh Kaplan em A Torá Viva, Bereshit, Gênesis 37. Então talvez Ketonet Passim possa ser traduzido como um manto longo, listrado e ornamentado com cores, feito de seda e lã, com mangas compridas e alcançando os tornozelos. E qual é o significado da Ketonet Passim e por que ela incitou os ódios dos irmãos de Yosef? Esta palavra é usada apenas uma outra vez no Tanakh para descrever a vestimenta de Tamar, a filha do rei David. Então, este tipo de vestimenta definitivamente tem uma implicação de realeza. Não foi apenas um presente extravagante, um símbolo da afeição de seu pai, mas simbolizava um status, talvez marcando Yosef como o herdeiro de seu pai. Isso daí tem uma referência que não está aqui agora. Vamos ver qual que é aqui. Então essa afirmativa está em Ketonet Passim, o que Yosef usava por Wendy Angel. E isso é poderoso, pois Yosef está sendo escolhido para receber a tocha de Yaakov, para dar continuidade. Então Yaakov recebeu a tocha de Yitzhak, que a recebeu de Abraham, mas essa capa de cores não deveria ter ido para Reuben? Primeira Crônicas explica, e os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas, visto que ele profanou o leito de seu pai, seu direito de primogenitura foi dado aos filhos de Yosef, o filho de Israel, mas não para que ele fosse ser considerado na genealogia como primogênito, pois Yehudá prevaleceu sobre seus irmãos, e dele veio aquele que é o príncipe, mas o direito de primogenitura era de Yosef. Então, 1 Crônicas 5, versos 1 e 2. E em Bereshit Rabbah temos uma conexão incrível. Ele fez uma túnica fina para ele. Reish Lakish disse em nome do Rabi Elazar ben Azariah: uma pessoa deve abster-se de tratar um de seus filhos de maneira diferente devido à túnica fina que Yaakov fez para Yosef. E eles, isto é, os seus irmãos, o odiaram. Eles realizaram um sorteio, Sherefsu, a respeito para determinar quem a levaria, isto é, a túnica, a seu pai. E a sorte recaiu sobre Yehudá. Bereshit, Gênesis, Rabbah 84, verso 8. E Terrilim, Salmo 22, ecoa essa ideia. Eles dividem minhas vestes entre eles. Eles lançaram sorte sobre minhas roupas. Terrilim, Salmos 22, verso 18. A Brit Hadashah descreve este mesmo evento acontecendo antes da morte de Yeshua. Como Yosef, a vestimenta de Yeshua foi tomada pelos romanos. E quando eles, os romanos, o crucificaram, eles separaram suas vestes, lançando sorte sobre eles o que cada homem deveria levar. Nós podemos encontrar sobre essa passagem em Marcos 15, verso 24, Mateus 27, verso 35, Lucas 23, verso 34 e João 19, verso 23. Em um dos elementos mais trágicos da Parashat Vayeshev, os irmãos vão lá e pegam a vestimenta de Yosef e a mergulham em sangue. E eles pegaram a túnica de Yosef, mataram um dos bodes e mergulharam o casaco no sangue. Bereshit, Gênesis 37, verso 31.
E o Targum explica por que os irmãos usaram o sangue de uma cabra. Porque seu sangue é como o sangue de um homem. Targum Yonatan para Bereshit 37. E o Rambam explica e liga esta ideia ao Yom Kippur, conforme o comentário de Rav Arikan. Diz assim: Rambam observa que uma cabra é sempre trazida como uma oferta pelo pecado nos feriados de Yom Kippur e vincula essa oferta diretamente com o sangue de cabra com o qual a túnica de muitas cores de Yosef foi manchada pelos irmãos. Rav Arikan em Vayeshev. E outro aspecto interessante que é muito mencionado em comentários sobre esta Parashat Vayeshev é a comparação da veste de Yosef com vestes de luzes, fazendo um apontamento para Mashiach. Isso é muito interessante. Assim como Yosef teve sua túnica, é dito que o Mashiach também receberá uma vestimenta. Temos isso em um texto incrível, na Pesquitá Rabati, que são textos do Israel talmúdico. Esses escritos aí possuem datas entre 600 a 900 da Era Comum. E diz assim: como um noivo veste um diadema sacerdotal, conforme Isaías 61, verso 10. Este texto ensina que o santo, bendito seja ele, colocará sobre Efraim, isto é, uma referência aqui a Mashiach ben Yosef, nosso verdadeiro Messias, uma vestimenta cujo esplendor fluirá desde o fim do mundo até o fim do mundo. E Israel fará uso da sua luz e dirá: bendita a hora em que foi criado, bendito seja o ventre de onde ele veio, abençoada é a geração cujos olhos o contemplam. Bem-aventurados os antepassados do homem que mereceu a bondade do mundo, Mashiach, escondido pela eternidade por vir. Então aqui é Pesquitá Rabati 37. E o Ramban, que é o Rav Moshe ben Nachman, que viveu entre 1194 e 1270 da Era Comum, resume o ensinamento do Midrash Tanhumá em Lech Lechá, dizendo o seguinte: vou lhes contar um princípio que vocês devem manter em mente em todas as próximas passagens a respeito da vida de Avraham, Yitzhak e Yaakov. É um princípio importante que os sábios mencionam sucintamente quando disseram: tudo o que ocorreu aos patriarcas é um sinal ou presságio para seus descendentes, ou seja, Maaseh Avot Siman Lebanim, isto é, as ações dos pais marcam os filhos. Ramban em Bereshit 12, verso 6, edição Mesorá, página 293. Então, um comentário de uma edição de ArtScroll para o Ramban explica o seguinte: sempre que a Torá registra um incidente que ocorreu na vida pessoal do patriarca, é porque esse evento prenunciou algum evento paralelo que afetaria o povo judeu no futuro. Rav Arikan elucida, então, esta importante ideia assim: a fim de compreender o significado dos ensinamentos do Sefer Bereshit em geral, e nesta porção da Torá especificamente, devemos introduzir o conceito de Maaseh Avot Siman Lebanim, que traduz literalmente: as ações dos antepassados servem como um presságio para seus descendentes. Dito de outra forma, a história se repete, ou, em outros termos, a história judaica é o destino judaico. Em outras palavras, a história judaica é uma profecia judaica. Como vemos em Kohelet, Eclesiastes, que diz: o que foi é o que será, e o que foi feito é o que será feito, e não há nada novo sob o sol. Kohelet, Eclesiastes 1, verso 9. Então, se o que acontece no Sefer Bereshit tem repercussões proféticas na história judaica, qual evento é prenunciado pelos irmãos que venderam Yosef aos gentios? A ocultação. A ocultação. Então, o comentário da edição de ArtScroll cita o Rav Yaakov ben Asher, que viveu entre 1269 e 1343 da Era Comum, conhecido como o Baal Haturim, o mestre das linhas, isto é, um certo mestre colunista. Nesse comentário temos 4 razões pelas quais os irmãos não reconheceram Yosef. Estamos falando aqui de ocultação. Primeiro, quando ele os deixou, suas barbas estavam cheias, mas a dele não estava. Segundo, nunca passou pela cabeça deles que ele chegaria a tal eminência. Terceiro, eles foram apresentados a ele sob seu nome egípcio, Zafenat Paner. Quarto,
ele falava egípcio e eles falavam a língua sagrada. Isto é, eles não reconheceram sua voz porque ele falou em egípcio para um tradutor, que então transmitiu suas palavras a eles, conforme comenta Rashbam. Então isso daqui é Baal Haturim em Bereshit Gênesis, editora Mesorá, página 390. E no Kol Hator, a voz da pomba, escrito por Rabi Hillel Rivelim, discípulo do Vilna Gaon, temos o seguinte: Yosef reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Esta é uma das características de Yosef, não apenas em sua própria geração, mas em todas as gerações. Ou seja, que Mashiach ben Yosef reconhece seus irmãos, mas eles não reconhecem. Esta é a obra de Hassatan, que esconde as características de Mashiach ben Yosef para que os passos do Mashiach não sejam reconhecidos. Caso contrário, nossos problemas já teriam terminado. Se Israel reconhecesse Yosef, isto é, os passos de Ben Yosef ou Mashiach, que é a reunião dos exilados, então já teríamos sido redimidos com uma redenção completa. Kol Hator, a voz da pomba. E Kol Hator também notifica outra coisa incrível, que reflete para as gerações das gerações, dizendo que até mesmo os estudiosos da palavra ficarão cegos. Quão forte é a força do Sitra Achra, isto é, o reino das trevas. Durante os passos do Mashiach, o Sitra Achra se torna ainda mais forte a fim de atingir os estudiosos da Bíblia com a cegueira. E um componente principal dessa ocultação toda é que Yosef recebeu um novo nome dos gentios, Zafenat Paner, que os Targumim traduzem como o homem que revela mistérios. E Baal Haturim comenta: Zafenat Paner, a gematria com esse nome equivale a 828 e é igual à frase revelador de coisas que foram escondidas. A ideia da ocultação do Redentor é um princípio fundamental das escrituras do Tanakh, porque assim como Moshe foi nomeado por um egípcio e camuflado no Egito, Yosef Hatzadik também foi. Como Yosef foi vendido por prata aos gentios e recebeu um novo nome gentil, também Mashiach ben Yosef será vendido por prata, entregue aos gentios e receberá um nome gentil. O próprio Mashiach é considerado um leproso, isto é, um rivrá nos portões de Roma, conforme Sanhedrin 98a. Roma significa cristianismo na literatura rabínica. Ou seja, embora Mashiach esteja às portas do cristianismo, ele está fora da cidade, à distância. Ele parece fazer parte do sistema, mas na verdade está fora dele, esperando que Israel esteja pronto. A ocultação de Yosef aconteceu porque ele foi rejeitado por seus irmãos. Rav Yaakov Emden, que viveu entre 1697 e 1776 da Era Comum, conhecido como Yavetz, escreveu sobre Yeshua o seguinte: o Nazareno trouxe uma dupla bondade ao mundo. Por um lado, ele fortaleceu a Torá de Moshe majestosamente, como mencionado anteriormente, e nenhum de nossos sábios falou mais enfaticamente sobre a imortalidade da Torá. Então assim, se o Yavetz está correto, por que existe tanto Sinat Rinam, ódio infundado por Yeshua de Nazaré? No Kol Hator, a voz da pomba, é comentado: durante o período das pegadas do Mashiach, o Sitra Achra, isto é, o reino demoníaco, o reino das trevas, se torna mais forte em todas as áreas, especialmente contra a natureza interna da Torá e contra a revelação dos segredos das computações da gematria que dizem a respeito das pegadas do Mashiach. Isso é o que Gaon explicou que nossos sábios quiseram dizer em sua declaração de que a sabedoria dos escribas se tornará apodrecida. Isto é o que significa: eles zombaram dos passos de seu Mashiach, conforme Terrilim, Salmo 89, versos 50 e 51. Então, conforme tudo que foi construído até aqui, precisamos entender que os remanescentes para esses tempos finais são os que representam esses passos do Mashiach, onde devemos estar firmes em nossos passos, seguindo a Torá de Hashem, revelando o Mashiach para Israel e as nações. Isso me levou à palavra Akev,
que carrega um sentido de no final, ou seja, nos calcanhares de, como um sentido de que o calcanhar está na extremidade do corpo, no final das pernas. E os sábios dizem que a recompensa é algo que segue a ação, no sentido dos passos, no sentido de caminhar, no sentido de andar de acordo com os mandamentos. E o Rebbe Menachem Mendel, conhecido como Tzemach Tzedek, trouxe um comentário. Ele viu essa palavra Akev como uma referência a Ikveta de Meshirra. Esse termo Ikveta de Meshirra está em aramaico aqui. No hebraico seria Ha'akev HaMashiach ou Ha'akev SheHaMashiach. Então o Rebbe Menachem Mendel viu essa palavra Akev como uma referência a Ikveta de Meshirra, dizendo que aqui é uma alusão à geração dos calcanhares de Mashiach, e sendo essa a última geração da Galut, que é o exílio, pois hoje o povo de Israel continua espalhado entre as nações, e mesmo para dentro de Israel o povo se encontra em uma Galut espiritual. Não há uma identidade ajustada sobre o povo de Israel lá dentro da terra, uma unidade. E Galut também carrega um outro conceito, onde o povo está passando por momentos de ocultação da presença de Hashem. Isto é, momentos de ocultação sobre Mashiach. Está conectado isso aí. Mas o Eterno, ele vai completar a sua obra, nos dando como povo um só coração e um só caminho, através da revelação de Mashiach. E é essa última geração do exílio, entre aspas, que é chamada pelos sábios de os calcanhares de Mashiach. Isso porque essa geração representa a geração espiritualmente mais baixa, no sentido de ser a descendência das gerações, mas ao mesmo tempo podemos ver nessa geração um outro aspecto de elevação, pois essa geração também é conhecida pelos sábios como a geração onde já se ouvem os passos de Mashiach, pelo fato de que esta é a geração que dará ouvidos às leis de Hashem. Como escreveu Maimônides, a Torá já prometeu que o povo de Israel retornará a Deus no final de seu exílio e será imediatamente redimido. Então, Ikveta de Meshirra quer dizer o calcanhar de Mashiach, do Messias. E esse conceito se conecta com a geração do tempo do fim. E essa expressão referente a calcanhar é usada em Bereshit, em Gênesis. Temos em um trecho de Gênesis uma profecia a respeito de Mashiach. Isso nas palavras que Deus direciona ali a Nahash, a serpente. Essas palavras direcionadas à serpente são palavras proféticas, que são muito bem atestadas no mundo rabínico, como sendo uma profecia sobre Mashiach. Então eu quero trazer um pouco mais de profundidade sobre esse conceito Ikveta de Meshirra, o calcanhar do Messias, e para isso eu vou ler agora Bereshit, Gênesis capítulo 3, verso 15. Lembrando que aqui são palavras de Deus direto para a serpente, a Nahash. Então o Senhor Deus disse à serpente: porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, isto é, o descendente da mulher. O descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Bereshit, Gênesis 3, verso 15. Então eu quero trazer aqui dois aspectos desse verso. Primeiro eu quero falar sobre a cabeça da Nahash, da serpente. Como eu li, a cabeça da serpente será ferida pelo descendente da mulher. Esse termo, cabeça da serpente, está muito ligado à estrutura de Hassatan. A palavra aqui para cabeça é Rosh, que é uma palavra ligada o quê? A lideranças. A liderança. Isso se remete não só a Hassatan, mas também a toda uma estrutura, a todo um sistema, um governo onde o próprio Hassatan é o topo. Um sistema onde o próprio Hassatan lidera. Esse é o Sitra Achra, o reino demoníaco, o reino das trevas. Então aqui temos uma profecia onde o descendente da mulher, que é Mashiach, viria e traria uma ferida na cabeça da serpente. Mas Deus também diz que a serpente ferirá o calcanhar desse descendente. E como já vimos, o Rebbe Menachem comenta sobre a geração dos calcanhares de Mashiach, dizendo que essa é a última geração do exílio, sendo essa a geração espiritualmente mais baixa devido ao simples fato de serem a descendência das gerações, mas que também demonstra ser uma geração onde teremos um corpo de remanescentes que desenvolverá uma elevação, pois essa é a geração onde já se ouvem os passos de Mashiach. E repito o que os sábios diziam: esta é a geração que dará ouvidos às leis de Hashem.
pois a Torá já prometeu que o povo de Israel retornará a Deus no final de seu exílio e será imediatamente redimido. Então aqui o calcanhar também se refere a uma geração que exerce ações, que exerce uma ação, uma geração que adentra e se mantém firme sobre seus calcanhares, firme em um posicionamento, firme nos mandamentos de Hashem, sendo portanto a geração que vai revelar o Mashiach ben Yosef através de seus passos, atraindo o seu retorno como Mashiach ben David. Essa é a geração que apressa, que antecipa a Geulah, que antecipa a redenção final. E interessante que se pegarmos as palavras iniciais da Parashat Vayeshev, Vayeshev e Yaakov, traduzido como e habitou Jacó, podemos também extrair o significado permanecer sob o calcanhar. Então essa é a geração que apressa, que antecipa a Geulah, que antecipa a redenção final. Mas ao mesmo tempo, a atividade da serpente, ou seja, o Sitra Achra, nesse mesmo período que antecede o retorno de Mashiach, fará de tudo para ferir essa geração chamada o calcanhar do Messias. Temos um comentário na Mishnah que fala de maneira pontual sobre isso. Na Mishnah, Masechet Sotá 49b, temos o seguinte: o Rabino Eliezer o Grande disse, nos tempos chamados calcanhar do Messias e Kiveta de Meshirra, que também traz o sentido de aproximação do Messias, a falta de pudor aumentará. Embora a videira produza seus frutos, o vinho será, no entanto, caro. A monarquia, ou seja, os governos, se voltará para a heresia, e não haverá ninguém para repreender sobre isso. A sabedoria dos escribas vai apodrecer, e as pessoas terão nojo de quem teme o pecado. A verdade, isto é, a lei de Deus, estará ausente. A juventude vai envergonhar o rosto dos anciãos, as relações familiares normais serão arruinadas, o filho desonra o pai, a filha se levanta contra sua mãe, uma nora contra sua sogra, os inimigos de um homem serão os membros da sua própria casa. Mishnah, Masechet Sotá 49b. Então esse ataque de Hassatan a essa geração do fim tem como objetivo a retirada da verdade, ou seja, a retirada da Torá. Hassatan faz força através de seus seguidores para afetar uma geração, afetar as famílias, retirando os princípios do eterno do seio da família. Trabalhando também para retirar esses princípios divinos do seio das congregações, das comunidades. Pois quando é retirada a Torá, que é a verdade do eterno, que é a absoluta, essa verdade então ela é diluída em meio a toda uma geração. Ou seja, tira-se os valores, os princípios e a moral de Deus de uma geração, que essa geração com certeza será destruída e condenada. É exatamente isso que estamos vendo ganhar muita força nesse tempo do fim. Sem Torá, sem os parâmetros de Deus, o que resta é o que? É iniquidade. Iniquidade, apostasia, afastamento de Hashem e, por conseguinte, condenação. Então, temos advertências milenares aqui nesse estudo, nesse shur de hoje, de que a mesma geração que trará a vinda do Mashiach, ou o retorno de Mashiach, receberá um ataque jamais visto no âmbito familiar e também no âmbito eclesiástico, vamos dizer assim. Pois as verdades de Deus serão retiradas em meio a essa geração. A Torá será retirada. E esse comentário que eu li da Mishnah traz algo muito real sobre os nossos dias, dizendo que será um tempo de heresias e que a sabedoria dos escribas vai apodrecer. Que é de onde Gaon e Urav e Hillel, Vivilin, seu discípulo, autor de Kol HaTorah, a voz da pomba, tiraram esse conceito. O problema aqui é que esses escribas representam aqueles que deveriam viver e ensinar a lei de Deus para as pessoas. Mas os escribas estão corrompidos ensinando doutrinas errôneas. Os estudiosos da Bíblia, da palavra, estão cegos, como dizem Kol HaTorah, ensinando doutrinas de demônios. Por isso a geração que viverá nos tempos do Ikiveta de Meshirra, nos tempos do calcanhar do Messias, deve se preocupar em focar, vivenciar os princípios e valores da Torá de Hashem dentro do âmbito familiar. Somente desta maneira será possível blindar nossas famílias do grande ataque de iniquidade que já está contra nossas vidas. Estamos em um tempo em que Hashem está atuando a fim de estabelecer a preservação da lei de Moshe. Isso forma sobre nós uma túnica diferenciada. Aí que está. E como Mashiach ben Yosef e Yosef antes de Mashiach,
experimentar o Sinat Rinam de Israel, então Israel e os enxertados experimentarão o ódio infundado nas nações. Vemos isso cada vez mais ganhando corpo nesse tempo do fim. E isso está de acordo com o princípio de que o que quer que tenha acontecido com Yosef acontece com Sião. Mashiach, ele é a Yeridá, que é a alma universal de Israel. Em outras palavras, Israel e Mashiach são proféticos um do outro. Seus destinos estão conectados, refletem um ao outro. Os dois são um. Assim como vimos que Jacob e Yosef são um. E para encerrar, eu vou ler o final do livro do profeta Malaquias, Malaquias 3, do verso 22 ao 24 na Bíblia hebraica, e nas versões cristãs, Malaquias 4, do verso 4 ao 6. Diz assim: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então que sejamos parte desta geração onde já se ouvem os passos de Mashiach. E como dizem Kol Hator, a voz da pomba, o Mashiach ben Yosef está vivo. Vejam que essas são palavras de Jacob, ou seja, de Israel. O Mashiach ben Yosef está vivo, o Mashiach ben Davi está vivo, e os dois são um. Yosef ainda está vivo, vivo ainda está Yosef. O filho de Davi está vivo, existe uma pessoa justa, vive pela fé. A árvore de Yosef e a árvore de Yehudá se tornarão uma nas mãos do Eterno, porque de Sião virá o libertador, eu digo, e todo Israel será salvo. Estaremos para sempre com Mashiach, reinando desde Jerusalém. Shabbat Shalom a todos em nome de Yeshua.